Desde o começo do ano, uma preocupação toma conta dos mineiros: a febre amarela. Os primeiros casos foram registrados aí na zona leste do estado, né? O governo federal liberou na semana passada uma quantidade aí significativa de doses da vacina contra a doença. O Manhã Total convidou o infectologista Dr. José Humberto Caetano Marins para esclarecer mais sobre a febre amarela. E você pode participar aqui, olha, pelo nosso WhatsApp, viu? O número é o 99897-1000. Você pode fazer sua pergunta. Dr. José Humberto, obrigada por ter vindo. É uma situação preocupante, não é? Bastante preocupante, principalmente em relação à necessidade de informar a população e as orientações necessárias para os casos de prevenção que envolvem a realização da vacina. Para começar, a febre amarela é transmitida pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, também ou não? Sim, ele é um dos mosquitos que transmite, mas ele transmite só dentro das áreas urbanas. E febre amarela dentro de cidade, o último relato de caso foi em 1942. Agora, na zona rural, em matas, em áreas silvestres, existem dois tipos de mosquitos, que têm nomes de hemagogos e sabetes, que são aqueles responsáveis pela transmissão lá naquela área. Né? E eles transmitem entre primatas não humanos, ou principalmente os macacos. Então, a febre amarela silvestre, né, de zona rural, ela fica ali naquela localização. E quando há a visualização ou a observação de macacos que morrem naquelas áreas, procede-se uma investigação para saber se eles morreram decorrentes de febre amarela. E aí se sabe que o vírus está naquele local e é uma zona de risco. O que explica esses casos assim, doutor Zamberto? O que se sabe é que onde está circulando o vírus e existem pessoas que não estejam vacinadas, elas podem adentrar essas áreas de risco e se infectarem, quer dizer, elas entram naquele ambiente de risco. Então, os casos do leste de Minas, naquelas áreas onde ocorreram esse surto, foram identificados que grande parte daquela população que estava nessa área de risco não estava imunizada. Tá. Né? Eram áreas também relacionadas a alguns processos de trabalho, como mineração, e pessoas mesmo de zona rural que não tinham seus dados vacinais atualizados em relação à febre amarela e que estavam suscetíveis, se expuseram e adoeceram. E no caso, quais são os sintomas? A gente fala de febre amarela, né? Eu acho que às vezes as pessoas se confundem. Quais são os sintomas? É uma virose aguda e, na maioria dos casos, né, inicia-se com febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, náuseas, vômitos. E, felizmente, a maioria das pessoas que têm esse quadro, elas evoluem bem, elas resolvem, elas se curam. Agora, uma porcentagem pequena, em torno de 10% a 15%, aí sim podem evoluir para a forma grave. E essa forma grave, após um pequeno período de melhora, o paciente, a pessoa, né, o indivíduo começa a sentir um mal-estar muito maior, começa a ficar com a pele e as mucosas do corpo, do olho, da boca, amareladas. É o que a gente denomina icterícia. Isso denota principalmente o acometimento do fígado. O fígado começa a ser bastante machucado, né, bastante lesado por essa virose, até levar a uma insuficiência, né, uma falta de funcionamento adequado do fígado. E aí os outros órgãos também começam a falhar. E aí sim, nesse caso, dessas pessoas que evoluem mal, né, que tem esse quadro, a mortalidade é muito alta, chegando aí até 50%. A gente registrou na semana passada, se não me engano, você pode até me corrigir, porque são tantos números, né? Umas 40 mortes até agora em Minas? Sim, até o último dado da sexta-feira passada, pela Secretaria Estadual de Saúde, eram 47 óbitos, né, e confirmados pela doença. E dentro aí de quase 100 casos realmente confirmados também que adoeceram. Então, é uma mortalidade bastante alta. Né? E outros casos também estão sendo registrados em outros estados? Sim. Até agora, outros estados também têm identificado, né? São Paulo. Bahia, Distrito Federal. Então,
são áreas onde já existiam a evidência do vírus circulando nessas áreas silvestres, macacos morrendo e agora pessoas também que foram infectadas, né? Ou que já eram moradoras de lá ou que eram viajantes a turismo, né? Principalmente ecoturismo nessas regiões e que também não estavam protegidas. Exatamente. Por falar em proteção, eu já ia realmente abordar com o doutor José Humberto a questão da vacina, né? E aí a Maria Badia, do bairro Ipanema de Uberlândia, ela quer saber por que pessoas com 60 anos precisam de autorização do médico para poder tomar a vacina. É importante falar que a vacina ela é constituída por vírus vivo, né? O vírus da febre amarela vivo e atenuado. Então tem que se ter um certo cuidado com as pessoas que vão utilizar essa vacina. Acima dos 60 anos de idade, aquelas pessoas que nunca foram vacinadas ou não sabem, né, da sua condição vacinal, devem procurar um auxílio, né, uma orientação médica. Por quê? Porque vai se considerar o real risco dela se expor ao vírus, né, como, por exemplo, uma viagem que ela for fazer para uma região dessa, e para ver o risco-benefício dela se vacinar. Porque a vacina, como ela tem o vírus vivo, ela pode causar alguns problemas, inclusive uma febre amarela por conta da vacina. Então, tem que se ter o cuidado nessa população mais idosa, porque a imunidade dessa população mais idosa é um pouco mais baixa. Além disso, a população acima de 60 anos tem mais chance de ter outras doenças, como doenças do coração, doenças do pulmão, algum outro tipo de comorbidade, de outra doença que possa interferir na segurança da vacina. Então, tem que se ter uma orientação médica para casos específicos nessa população. E agora está tendo aí uma convocação, né, para que as pessoas realmente tomem a dose e se protejam. É importante mesmo, Zé Humberto? Bastante importante que se tenha o cartão vacinal atualizado para a febre amarela. Nós estamos, né, Minas é uma área de risco, né, são poucos estados que não precisam ter a vacinação agora, nesse momento, atualizada. E é importante ressaltar que no nosso Programa Nacional de Imunizações, as crianças até 5 anos de idade já ficam protegidas, né, dos 9 meses e com um reforço aos 4 anos de idade. São 2 doses durante a vida só, né, da pessoa, ela não precisa tomar mais de 2 doses durante a vida, ela fica protegida, certo? E acima de 5 anos de idade, para aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, não sabem da sua condição, deverá procurar um posto de vacinação, realizar uma dose, esperar 10 anos e realizar a segunda. Então, quer dizer, se eu tomei a minha dose de vacina em 2006, eu ainda estou protegida? Em 2006, ela deverá ser, se renovada. Foi uma dose só na vida, né? Ela tem que ser renovada agora em 2017, que seria a segunda dose necessária para proteção para o resto da vida. Quem não sabe, é melhor procurar, porque a gente tem o cartão de vacina também, né? Às vezes a gente é tão displicente que a gente esquece o cartão de vacinação, mas de repente procurar saber direitinho para se proteger. Uma orientação é que aqueles que não têm o cartão, aquelas pessoas que não têm o cartão, que perderam o cartão, que se dirijam ao local onde elas já se vacinaram. Por quê? Nesse local, naquele posto de imunização, existe um histórico vacinal. E os profissionais de saúde lá podem recuperar esse histórico e avisar aquela pessoa que ela não necessita, talvez, de realizar a vacina e ter algum efeito adverso por conta dela, né? Você falou das pessoas de 60 anos, as grávidas também. Sim, né? E aí, quem tem alergia a ovo. Isso. Outros grupos que realmente a vacina está contraindicada, principalmente os grupos das gestantes. Elas não devem vacinar, está contraindicada a vacinação. Naquelas mulheres que amamentam também, que amamentam deve ser adiada a vacinação até os 6 meses de idade, né? E pessoas com alergia a ovo, né? A proteína do ovo também há a contraindicação para o uso da vacina. Além de casos de pessoas com a defesa baixa do corpo, né? Que tem alguma doença que a defesa fique baixa. Aí também tem que ser visto caso a caso para ver o risco-benefício do uso da vacina. Para a gente encerrar, além da vacina, a forma de se proteger é aquele recadinho de sempre, manter a casa limpa. Exatamente. Para a gente evitar que a febre amarela ela volte para as cidades, né, que desde 1942 ela não está mais na cidade, nós temos também que proceder à prevenção. E o combate ao Aedes é a principal prevenção que poderíamos ter para não deixar que essa febre amarela realmente seja um risco. Além do controle
de atualização da vacina da febre amarela para todas as pessoas que necessitam. A Lohan Machado, editora-chefe do Manhã Total, me fez uma pergunta aqui. Lohan, eu vou pedir a você que repita para mim, por favor. Aquelas pessoas que tomaram em 2003 e 2014, sim, tem de tomar em 2024? Não. Não? Se elas têm as 2 doses, elas não necessitam mais de nenhum reforço. Estão protegidas. Estão protegidas, são 2 doses durante toda a vida. Muito bem. Esse é o doutor José Humberto Caetano Marins, que esteve com a gente aqui hoje, tirando as dúvidas aí, né, sobre a febre amarela. José Humberto, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de ter vindo e claro que nós vamos reforçar o convite sempre que precisarmos, tá bom? Eu que agradeço. Boa semana, bom tá? dia. Bom dia. Em Uberaba, na semana passada, teve campanha de vacinação contra a febre amarela. A gente vai ao vivo até Uberaba conversar com a Joyce Rodrigues, que tem mais informações. É um momento de alerta, né, Joyce? Verdade, Mônica Cunha, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Por conta dessa alta procura pela vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde, semana passada, fez a semana inteira nos postos essa disponibilização das vacinas. Essa semana, as doses voltam a ser distribuídas às terças e quintas-feiras nas unidades de saúde aqui em Uberaba. Mais de 10 mil pessoas já foram imunizadas. O médico infectologista acabou de explicar para a gente que pessoas acima de 60 anos precisam passar pelo médico justamente por conta da vacina conter o vírus vivo e também não há indicação para as pessoas que estão, para as mulheres que estão grávidas, né? Aqui em Uberaba, então, essa vacinação retorna às terças e quintas-feiras nas unidades de saúde. A Secretaria Municipal ainda alerta para vacinação desnecessária. É preciso, mais uma vez reforçando, olhar o cartão de vacinação, procurar o posto onde você certamente se vacinou, verificar um histórico para que essa dose não seja aplicada novamente sem necessidade. Como o médico acabou de reafirmar para a gente, são 2 doses que são suficientes para a imunização para o resto da vida, Mônica Cunha. Joyce, muito obrigada pela sua participação, pelo reforço aí da importância de vacinar quem ainda está desprotegido, né? E nós voltamos a nos falar já aqui no Manhã Total. Obrigada.